Mas se ele não se arrepender, ele também, quando partir dessa terra, ele estará tão separado de Deus quanto alguém que fez tragédias e horrores nessa terra. Por isso que Jesus diz a todos, sem exceção, os que viveram segundo os padrões morais e sociais da cidade, viveram aqui, mas não tiveram uma experiência com Deus, não tiveram uma experiência com o arrependimento, eles estariam separados de Deus tanto quanto aqueles que viveram à margem da sociedade, impedidos inclusive, talvez em reclusão, em presídio, porque quebraram as leis sociais e morais, foram os bandidos, os maus da sociedade. E então Jesus diz assim: todos devem de se arrepender. Sabe por quê, irmãos? Porque para entrar no céu não é segundo o padrão social e nem moral da sociedade. Para entrar na eternidade com Deus, precisa passar pelo sangue de Jesus Cristo e pelo arrependimento todos. E Jesus, então, ele está dando essa introdução naquilo que ele vai chamar de intercessão, naquilo que ele vai chamar a busca de pessoas que realmente querem se comprometer no reino de Deus e levar todos ao arrependimento. Porque, irmãos, o céu, o padrão é a santidade por meio do sangue de Jesus Cristo. E a gente então tem que aprender a evangelizar, a levar, de que todos os que cercam a gente tem que passar pelo padrão de arrependimento, porque senão eles vão estar perdidos para sempre. Nós não podemos comparar a vida de uma pessoa boa por uma má, não é essa. E às vezes a gente assusta as pessoas falando mais do inferno. Olha, quando se partiu, se vai para o inferno. Irmãos, o inferno não é a pior coisa. A pior coisa é uma pessoa morrer separada de Deus. A separação de Deus é a pior tragédia do ser humano. Não há nada mais trágico nesse mundo do que alguém partir dessa terra separado de Deus, porque ele nunca mais poderá voltar para Deus. E quando Jesus diz que você pode ser um intercessor, ele também, é interessante que quando Jesus chama a gente, ele diz como fazer. Eu nunca vi Deus mandar a gente fazer alguma coisa aqui nessa palavra e não ensinar como. Quantos de vocês gostariam de ser um intercessor para levar sua família ao conhecimento de Jesus Cristo, seu bairro? Quantos gostariam? Faz assim. Então Jesus, ele vai ensinar como você fazer isso, como você ser um intercessor. E ele então cita a parábola da figueira estéril, uma figueira que não produzia fruto. E ele, por anos, o viticultor foi buscar um fruto e nunca achou. Isso é representatividade, uma parábola é uma lei espiritual. Na verdade é quase que uma metáfora. Deus fala uma verdade que inclui pessoas, mas através por objetos, aqui no caso planta. Isso é a parábola. E então há uma figueira, e essa figueira é o sujeito, a pessoa, que nunca produz fruto. Sabe quem é que não produz fruto? É quem não nasceu de novo. Toda obra de um ser humano que não nasceu de novo na terra, ela não produz fruto, porque as obras para nós só valem a partir do que quando nascemos de novo. É o momento em que somos ligados à videira verdadeira, e então que produzimos o fruto, porque estamos ligados a Deus. Não somos salvos pelas obras, fizemos as obras porque somos salvos, aleluias. Então não adianta a gente sair fazendo obras se não estamos ligados na salvação. No caso aqui, essa pessoa, ela estava pronta para ser cortada da terra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma pessoa, qualquer sujeito, qualquer pessoa, qualquer ser humano, ela está pronta para ir para o inferno. E aqui o fogo, o corte significa a morte. O fogo, o inferno. Qualquer pessoa que não nasceu de novo, ela não precisa nada mais para ir para o inferno. Ela não nasceu de novo. E se ela morrer nessa terra, partir, ela partirá para a eternidade sem Deus. Quantas pessoas que a gente conhece não nasceram de novo, mas ele é tão novinho, não é a idade
que vai impedir a pessoa de ir na perdição eterna. O que vai impedir a pessoa de ser levada para a perdição eterna é se ela chegou ao arrependimento. Então para sempre ela escapou da morte, do inferno, porque agora ela entrou em Cristo Jesus. Haverá uma vida e uma vida eterna para ela. Aqui aparece o intercessor. O intercessor, quando vê isso, diz: não, Senhor, espera aí, dá uma chance, deixa eu cuidar dela, deixa eu cuidar, e eu vou cuidar, vou cavar em roda dela, vou proteger ela, para que ela venha produzir fruto. E essa aqui é a parte do intercessor. O que é o intercessor? O intercessor é aquela pessoa que vai dizer: Deus, a partir de hoje eu sou a pessoa que vai orar pelos outros. Deus, eu a partir de hoje vou ser aquele que vou orar por minha família. É aquele homem ou mulher que se coloca entre o caminho dos pecadores e o inferno, e ele tem então essa parte da libertação, essa intervenção de guardar essas pessoas e encaminhar elas para o céu. Porque nós encaminhamos, irmãos, as pessoas para o céu primeiro por oração. Vocês podem olhar na história de alguém que se converte. Busque essa pessoa por separado e olhe, pede. Aí você vai ver que por trás existe uma mãe, um pai, um avô, alguém que orou, alguém que passou um tempo buscando a Deus, dizendo: Deus, eu guardo essa pessoa em Cristo Jesus, não corta ela da terra, não deixe que as drogas matem meus filhos. Deus, não deixe que as drogas matem os jovens da cidade. Deus, é você se colocando como uma intervenção de Deus para a libertação das pessoas. Quantos de vocês ainda gostariam de ser intercessores? Aleluias. Eu acho interessante, quando eu me converti, depois eu fui para o ministério, e eu mudei de uma cidade muito pequena para uma cidade grande. Grande no sentido, era uma cidade de, assim como Joinville, 500 mil de pessoas, mas era muito grande em relação à cidade onde eu me converti e onde eu vivia. E a cidade grande, para quem é bem do interior, assusta. Eu havia ido visitar uma família no bairro, e eu não sabia muito a cidade. No caminho de volta eu me perdi, e quanto mais eu andava, mais perdido eu ficava. Aí eu vi uma placa, de repente eu observei uma placa na estrada que dizia assim: logo à frente, intercessão. E eu segui aquele caminho, e quando eu cheguei talvez uns 500 metros na frente, havia essa intercessão, aquilo que nós podemos falar mais como rotatória. E essa intercessão era algo que era como se estivesse no centro de todas as estradas, de todos os caminhos. E ali então tinha um indicativo: esse caminho vai para o centro, esse para o bairro, esse para o bairro tal, e um indicativo. E eu me senti tão bem, porque quando eu avistei aquilo, eu pude avistar o caminho do centro, e eu contornei aquela rotatória e cheguei na minha casa. Foi nesse tempo que à noite eu comecei a meditar a respeito exatamente desse assunto de intercessão. Como é que os perdidos se encontram? Irmãos, quanto uma pessoa perdida está nessa terra, quanto mais ela anda, mais perdida ela fica. E o que é que nós podemos fazer? Nós podemos parar isso, ser aqueles que dizem: Deus, a partir de hoje eu não vou brincar de ser crente. Deus, a partir de hoje eu não vou querer que a minha oração seja: Deus, me dá uma bicicleta nova todo dia, Deus, me dá um carro novo, Deus me dá. Eu quero ser um crente diferente. Deus, eu quero ser um crente porque eu vou viver muito mais no céu do que na terra. E eu não quero viver um tempo só que eu quero levar os perdidos junto. Deus, então eu vou me colocar como intercessão. E é uma decisão pessoal, irmão. Para que haja um grande avivamento numa cidade, não adianta convidar conjuntos que cantam, homens e mulheres que gravam um disco, não. Avivamento vem porque houve alguém que um dia disse: Deus, visite minha cidade. Deus, visite os meus filhos.
Talvez esse grande mover que nós estamos vivendo de salvação no Brasil, irmãos, não seja por esses astros famosos que hoje nós